Amém, irmão? Vamos orar pela palavra. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia na tua casa. Pedimos que o Senhor venha com o teu poder, nos dando entendimento e sabedoria na tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos avançando pelo livro de Esther. Na nossa mensagem de quarta-feira, nós vimos o quê? Que um camarada chamado Amã foi levantado a figura tipo de um primeiro-ministro, o principal do reino da Pérsia, logo abaixo do rei. E o rei soltou um decreto que todos deveriam se prostrar diante de Amã. E todo mundo assim o fazia, exceto Mardoqueu, que era primo de Esther e padrasto de Esther. Todas as vezes que Amã passava, Mardoqueu não se prostrava. Aí os funcionários do palácio, outros altos funcionários, foram inquirir Mardoqueu porque ele não fazia isso. E Mardoqueu falou, olha, porque eu sou judeu e eu só me prostro diante de Deus. O que acontece? Amã era um amalequita, que a Bíblia chama de Agagita, que era descendente do rei Agag. Esse rei Agag, quem era? Em 1 Samuel, capítulo 15, Deus dá uma ordem para o rei Saul. E fala, olha, eu quero que você vá, faça guerra contra os amalequitas e extermine todos os amalequitas. Homens, mulheres, crianças e velhos. O que Saul faz? Saul poupa o gado, Saul poupa Agag. E aí o profeta Samuel chega e faz o quê? Chega para Saul e fala, olha, por causa dessa desobediência, você foi rejeitado por Deus como rei. E a tua descendência não vai se firmar no trono de Israel. E aí tem aquela famosa frase, que é melhor obedecer do que sacrificar, que normalmente os crentes usam como muleta. Quando eu quero dar alguma desculpa e eu não tenho base bíblica para agir, o que eu falo? Ah, irmão, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, assim, cuidado com isso, tá? É desculpa de crente. Só que veja que interessante, isso aconteceu em torno do ano 1000. A história está se passando aqui em torno de 475 antes de Cristo. Passaram-se 600 anos aproximadamente. E a consequência do pecado de Saul veio bater na porta do povo de Israel. Uma das aplicações que nós comentamos quarta-feira foi a seguinte, que quando Deus te mandar fazer algo, faça na sua totalidade, até o fim, sem deixar rabo. Nós temos uma mania de fazer as coisas pela metade. Não existe bênção em cumprimento parcial. Deus só tem parte com a obra completa. Ele é um Deus de obra completa. É a natureza dele. E assim nós temos que fazer em todas as áreas. Normalmente, muitos irmãos têm o pecado de estimação. Não tratou com aquilo da maneira que deveria tratar. Mas o que acontece? Nós temos um fato aqui muito sério acontecendo no capítulo 3 e 4 de Esther. Amã, movido de ódio, não apenas resolve se vingar de Mardoqueu. Ele intercede junto ao rei, fala mentiras ao rei, falando, olha, existe um povo no meio do teu reino, e esse povo sempre desobedece vocês. E eu quero exterminar esse povo. O rei Xerxes, sem saber qual era o povo, sem perguntar nada, abaixa um decreto e dá o seu anel. E Amã manda cartas para todos os estados, as províncias do reino da Pérsia, marcando dia e hora para a morte dos judeus. E ele faz isso através de um ritual de adivinhação, um ritual demoníaco, envolvendo adivinhações, o chamado Pur.
Ele lançou sortes. Aprendemos junto que toda prática que envolve adivinhação, ou ela é enganação da pessoa, ou ela está envolvendo demônios, como nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O demônio que foi expulso por Paulo, de uma adivinhadora, na cidade de Filipos. Então, cuidado com essas coisas. Agora, veja que interessante. Aprendemos um outro princípio. O final do capítulo 3 fala o seguinte, que a população da cidadela de Suzã ficou perplexa com o decreto. Enquanto isso, Amã e o rei Xerxes estavam enchendo a lata, tomando umas pingas, e o rei Xerxes abrindo mão da sua autoridade. Não perguntou nem o nome do povo. E tecnicamente ordenou um genocídio. E aí nós aprendemos que nós nunca devemos delegar uma autoridade que está debaixo da nossa mão de qualquer maneira para outra pessoa. Por quê? Porque o responsável sou eu. Comentamos que os maridos, líderes espirituais da sua família, têm autoridade na casa, autoridade para servir, autoridade para nutrir, autoridade para proteger, autoridade a ponto de dar a sua vida pela vida da esposa, como Cristo fez pela igreja. Da mesma maneira, as mães estão debaixo da mesma missão, uma submissão. E a Bíblia ensina que a mulher sábia edifica o seu lar, porém a tola o destrói com a própria mão. Os dois, juntos, como casal, têm responsabilidades das quais não pode abrir mão de qualquer maneira, porque vão ser cobrados por Deus, cada um no seu papel. Esses são os ensinamentos preciosos que nós tivemos no último capítulo. Meu conselho, se você tiver um tempinho, vai lá e ouve de novo essa palavra, porque ela tem verdades importantíssimas que você vai carregar para toda a sua vida. Amém? E agora, chegando ao capítulo 4, versículo 1 diz assim: Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém, vestido de saco, podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro, e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinzas. Até aqui. Veja, Mardoqueu foi para uma prática comum no Antigo Oriente, tirou suas roupas normais. Mardoqueu era um alto funcionário do governo persa. Aí ele tirou suas roupas, colocou uma roupa de saco, que é uma roupa de tecido tosco, jogou cinza sobre a cabeça e começou um clamor. O que é o clamor do texto? Oração. Nos ensinando o quê? Jejum sozinho não é jejum, é passar fome, é dieta. Jejum é uma disciplina espiritual? Sim, importantíssima, válida, preciosa. Porém, o jejum, o que você está fazendo? Você está afligindo a sua alma e você está dizendo para Deus: Senhor, não tem saída. Essa situação, só o Senhor. Eu estou aqui diante de Ti, me humilhando, abrindo mão do princípio mais básico, que é se alimentar, para buscar a Tua face em oração, buscar a Tua vontade, buscar a Tua direção e buscar a Tua misericórdia. Isso é jejum. Tanto é que eu já ensinei os irmãos como se jejua. Você retira uma refeição e no momento daquela refeição
Você vai para a leitura bíblica, você vai para a oração e você vai ouvir palavras, muitas vezes no assunto que você está orando. Às vezes você está orando pela cura de alguém. Outro dia eu fiquei sabendo um testemunho muito interessante. Um grande seminário batista americano, extremamente tradicional, que não tinha o hábito de jejuar. O professor mais querido do seminário apareceu acometido de um câncer terminal. E ele ia morrer entre 3 e 6 meses. Os alunos do seminário convocaram um jejum. E o seminário inteiro jejuou pelo professor, pela cura dele. O Senhor, na sua soberania, resolveu fazer um milagre e curou aquele professor. Instantaneamente. Poderia não ter curado? Sim, ele é Deus, ele escolhe o que vai fazer, com quem vai fazer, como vai fazer. Mas o que eu estou mostrando aqui é que o jejum tem que ser feito com inteligência, de maneira bíblica. Eu incentivo a prática do jejum, mas tem que ser feito de maneira bíblica. É o que Mardoqueu e o povo judeu fez. Eles estavam debaixo de um decreto de morte. E olha que interessante, Mardoqueu foi para frente da entrada do palácio. A cidade de Suzã era uma cidade grande. Dentro dela havia a chamada Fortaleza de Suzã, que era onde morava o rei. Mardoqueu não podia passar da porta com aquela roupa, ele seria morto instantaneamente. Mas ele parou na porta. O que ele está fazendo? Ao mesmo tempo que ele está clamando, ele está chamando a atenção para o seu clamor. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Amém? Versículo 4. Então vieram as servas de Ester e os seus camareiros, e fizeram-na saber, do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não as aceitou. Veja que interessante, irmãos. Ester estava vivendo uma vida distante da realidade do povo. Foi baixado um decreto, e Ester estava cuidando das coisas de rainha. Pela narrativa, ela não sabia de nada, estava tudo bem. E quando ela vê Mardoqueu vestido com pano de saco, a primeira reação dela é uma reação esquisita. A primeira reação devia fazer: o que está acontecendo? Esther sabia. Por exemplo, você chega aqui na igreja, aí sempre a gente tem aqueles irmãos, os quais a gente tem mais afinidade, e que só de olhar você conhece. Aí de repente você vê o irmão contristado. Qual é o seu papel? Irmão, quer uma bolacha? Não, você vai chegar para o irmão e falar: irmão, o que está acontecendo? Vai chamar meio de lado, para chamar a atenção. Está tudo bem com o irmão? Aconteceu algum problema? Percebe? Esther aqui mostrou que ela estava alheia à vida do povo. E o que ela faz? Ela manda um paliativo. Olha, manda ele trocar de roupa, coitadinho. É um paliativo. Veja, nesse ponto aqui, Esther mostra que ela não estava focada naquilo que estava acontecendo. Tem um outro ensinamento. Irmãos, todos concordam que Esther era uma mulher de Deus? Levantada por Deus, foi colocada lá por Deus. Isso nos dá um ensino, irmãos. Se você não abrir o olho, você passa longe do foco de Deus. A coisa está fervendo aqui e você está contando carneirinho. Você está em Nárnia. Como diz os mais jovens, está viajando na maionese. O mundo está desabando do seu lado. E você está lá, sabe, olhando passarinho, olhando flor, olhando sei lá o quê. E isso pode acontecer com qualquer pessoa de Deus. Qual que é o nosso papel? Vigiar. Amém? Versículo 5.
Então Esther chamou a Atá, um dos camareiros do rei, que tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber o que era aquilo e por quê. E saindo Atá a Mardoqueu, à praça da cidade, que estava diante da porta do rei. Vamos fazer uma pausa aqui. Aí Esther se tocou, falou, peraí, tem coisa errada. Ele não quis trocar a roupa. Irmãos, às vezes tem gente próxima que está dando sinal de coisas erradas. E você só está olhando para o seu umbigo. E não está percebendo o inclinar do Espírito Santo para se atentar para coisas que estão acontecendo do seu lado. Entendeu? Pela providência de Deus, Esther percebeu, falou, opa, peraí, tem coisa errada. E aí foi perguntar. Não fique esperando. Incêndio a gente apaga quando ele está no começo. Está com problema com a esposa, resolve logo. Está com diferença com o marido, resolve logo. Está com diferença com o irmão, resolve logo. Está com problema no trabalho, resolve logo. Não deixe o monstrinho crescer. Porque se você deixar o monstrinho crescer, ele vai virar um monstrão, vai tomar o pau da sua mão e vai dar uma coça em você. Nós temos mania de deixar o problema crescer. Está errado. O problema a gente resolve logo, enquanto ele é pequeno. E a consequência é pequena. Você evita dificuldades. Amém? Vamos lá, versículo 7. Mardoqueu vai responder a Atá. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Suzã, para os destruir, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença, pelo seu povo. Veio, pois, Atá e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Olha que interessante. Na passagem é revelado o que Mardoqueu queria ao ir para frente da cidadela de Suzã vestido de pano de saco e cinza. Queria chamar a atenção de Esther. E qual que era a ideia? Esther, você precisa interceder junto ao rei para resolver o problema, senão nós vamos morrer. Foi dado um decreto de morte. Era isso que Mardoqueu queria. Veja, precisava desenhar. Bateu a foto, um selfie, Mardoqueu na porta da cidadela de Suzã mandar para Esther. Fica um recado para os homens. Irmão, deixa de ser lerdo. Tá? Nós temos uma piada na igreja que Adão, quando caiu, caiu de cabeça. E aí ficou meio lerdo. Deixa de ser lerdo. Cumpra o seu papel de homem, feito em mais semelhança de Deus, e o Espírito do Senhor habita em ti e te capacita. Cumpra o seu papel. Amém? Amém. Irmãs, seja sábia, edifique o seu lar, mas não tome o lugar do seu marido. Quem é a autoridade da casa é ele. Não seja uma encrenca de duas pernas. Ajude o seu marido, ore por ele, dê um sábio conselho. Saiba conversar com ele em respeito. Não venha tratando com casca e tudo, porque ele não vai ouvir. Você já sabe, fala, amor, o que é? Não, os irmãos vão fazer isso, né? Mas às vezes o cara tá bravo, tá de cabeça quente. Mulher tem que ser sábia, tem que chegar na hora certa, tem que orar antes, saber conversar. Por quê? Porque
às vezes a mulher percebe as coisas um pouco mais rápido. E se Deus está mostrando, é que é para a edificação da família, é para a edificação do lar. Exerça isso com respeito e com amor. Irmãos, quando a sua esposa falar, você tem a obrigação de ouvir. No mínimo, você tem que atentar e orar em cima do que ela está falando. É um ensino particular de nossa igreja, que uma das primeiras pessoas que Deus vai usar para falar com você é o seu cônjuge. Porque ninguém conhece você melhor do que o seu cônjuge. E se o seu cônjuge ama Jesus, é uma pessoa de oração, abre o olho, porque a coisa é mais séria ainda. Amém? Glória a Deus por isso, pelo cônjuge, a unção do Senhor na nossa vida. Uma vida santa que busca o Senhor, que tem intimidade com a palavra, que vê as direções do Senhor. É para isso que nós somos salvos. Amém? Amém. Versículo 10. Então, falou Ester a Hatá, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. Até aqui. Olha que interessante, olha a situação, irmãos. Quando Deus está no negócio, às vezes Deus faz uns negócios meio esquisitos. Veja, Ester era a principal do rei. O rei tinha muitas concubinas? Tinha. Mas, pela narrativa bíblica, a gente vê que o rei amava Ester. Ficou caidinho por ela. Só que aí, veja que interessante, deu um trelelê no rei. E por 30 dias ele não chama sua esposa para a recâmara. Tem alguma coisa errada. Aí ela fala o seguinte: olha, eu não posso entrar na presença do rei. A lei dos medos e dos persas proibia que qualquer pessoa entrasse na presença do rei sem ser chamado. Era morto na hora. E aí Ester manda essa, entre aspas, desculpa. Tipo, olha, eu não posso entrar. Porque se eu entrar, eu vou morrer. Ester ainda não tinha compreendido plenamente. Ester ainda está no campo do natural. Está na superfície do problema. Sabe quando algum irmão te conta um problema? E você chega para ele, põe a mão nas costas e fala: não, irmão, nós vamos orar. E você faz aquilo igual o bom fariseu cego. E você não levanta 2 palavras em oração pelo irmão. Mas a tua frase bonita você falou: não, irmão, vamos orar. Louvado seja Deus. Até faz biquinho, Deus. Fariseu cego. Está na superfície das coisas. E não está fazendo as coisas como a Bíblia manda fazer. Ser sensível à situação. Parar, pensar, meditar, comparar com o que a Bíblia fala, entender o que está acontecendo. Percebe quanta coisa salta do texto? Uma situação real, essa situação é verdadeira. É o genocídio de um povo. Vai todo mundo morrer e ser saqueado. Amã prometeu 35 toneladas de prata para o rei. Sabe o que é 35 toneladas de prata? Na época era 1/3 do imposto anual arrecadado por todo o Império Persa. Sabe o que é isso de dinheiro? 30% que o Império arrecadava o Império inteiro em um ano. O camarada ofereceu de prata pura pelo pescoço dos judeus. E Esther manda um recado: olha, eu não posso ir. Não dá para ir.
Só que aí Mardoqueu mostra que ele estava focado. E mostra que ele era um homem de características especiais. Que merece estar nesse livro aqui, o nome dele ser citado com tanta virtude. Olha o que Mardoqueu vai falar. Versículo 13. Então, não, 12. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Ester: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares, nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a esse reino. Até aqui. Irmãos, vamos fazer uma pausa. O que está em jogo aqui? No jardim do Éden, Deus falou que da descendência da mulher viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Aí Deus vai chamar Abraão. Através de Abraão, Deus elege um povo. Através de Abraão, tem uma descendência. A partir daquela descendência, tem toda a história. Daquele povo viria o Messias. O que está em jogo aqui? Um endemoniado, que nem Amã, entendeu? Possesso. Está dizendo o seguinte: as promessas de Deus não vão se cumprir. O descendente que vai esmagar a cabeça da serpente não vai se cumprir. Por quê? Porque se o povo judeu fosse exterminado, não teria mais descendente. É a mesma coisa que Faraó, em outra proporção, fez no Egito. É a mesma coisa que o rei Herodes fez na cidade de Belém. Sabe o que está em jogo aqui? O diabo e seus servos, filhos do diabo, estão trabalhando para que a promessa feita lá no Jardim do Éden não se cumpra. Se o povo judeu tivesse sido exterminado aqui, nenhum de nós estava sentado aqui. Isso faria de Deus um impotente, ele não seria mais o Deus da Bíblia. Porque a sua promessa não iria se cumprir. Porque Jesus não viria da descendência de Davi. Percebe a seriedade que está em jogo? Por isso que Mardoqueu fala: ó, Esther, se você não se mexer, aí eu vou falar estilo pastor Maurício, tá? Não estranhe. Ó, se você não se mexer, beleza. De algum lugar vai vir o socorro. Aí eu vou parafrasear, porque eu sei o Deus em que eu creio. Eu sei o Deus que eu confio. E se ele prometeu que ele é o Deus do nosso povo, ele vai cumprir. De que maneira eu não sei, mas ele vai fazer. E ó, vou te falar uma coisa. Você acha que você vai ficar que nem Dondoca aí? Que nem uma princesinha de luxo. Ó, perigas você ser a primeira a morrer. E Deus dá o livramento para nós. Irmãos, não pense que nós temos uma cultura que visa o prazer. Nós temos horror a problemas. Quando eu vejo problema, eu fujo. A maioria do estilo de vida ocidental, século XXI, é busca do conforto, busca do prazer. Problema, cada um que resolva o seu. Essa mentalidade entrou na igreja. E quanto maior fica a igreja, mais fácil do individualismo invadir a igreja. Percebe por que eu sou contrário à igreja de multidão? Você entra no culto, consome um culto, que o pastor manda levantar a mão, levanta, pastor manda fechar os olhos, você fecha, pastor manda falar amém, você fala, aí você vai embora e nem sabe o que está acontecendo com quem está do seu lado. Isso não é cristianismo. Isso é shopping center, para vender bênção. Não funciona.
Cristianismo é interdependência, cristianismo é orai uns pelos outros, carregai as cargas uns dos outros. Ah, pastor, eu carrego. Eu estou vendo, eu vejo no nosso grupo de oração o quanto você responde às orações dos irmãos. Olha, irmão, você está carregando carga que eu estou até impressionado com o compromisso de oração. Não dá nem um amém quando o irmão pede oração. E vem falar em ter compromisso com a obra de Deus. Isso não é cristianismo. Isso é viver a vida tão mergulhado no próprio problema, que você não pode parar 30 segundos. A oração do pastor Maurício. Vamos ver quem vai ser. Irmão Claudir. Irmão Claudir manda mensagem. Pastor, olha que a coisa está feia aí no trabalho. Está começando a andar comigo, começa a falar que nem eu. Está tenso, pastor. O que o irmão Maurício ora? Pega o celular, aquela oração espiritual, é anjo voando. Senhor, em nome de Jesus, ajuda o irmão Claudir lá no trabalho, que o Senhor venha livrando ele todo o mal. Amém. Só isso, pastor, só. Mas eu tenho fé que Deus ouviu e vai agir. Entendeu? Só que eu tenho 4.819 coisas para fazer. E estou distorcendo o meu cristianismo. E não estou carregando a carga um do outro. Aí precisa o pastor pegar um texto como esse e dar uma chamada geral para ver se a pessoa acorda. Para algo simples e básico do cristianismo, que é orar uns pelos outros. Mardoqueu, gente, Mardoqueu deu um chute na canela de Esther. Deu-lhe uma juntada. Porque existe um momento que eu preciso ouvir coisas que me desagradam, que confrontam a minha comodidade, que confrontam a minha indiferença. Para isso que vocês têm pastor. Por isso que você um dia deliberadamente colocou a sua vida espiritual debaixo da minha responsabilidade. Eu só estou exercendo aquilo para o qual você me comissionou. E meu papel é te chamar a atenção dessas debilidades. Não é nada pessoal, irmãos. O mundo está maluco. O mundo está virado chapéu velho. Nós fazemos 500 coisas. Então nós precisamos chegar um momento, parar, ordenar as prioridades e fazer aquilo que é certo, para que eu não cometa esse erro que Esther cometeu aqui. Aí Esther leva uma chamada daquelas, uma juntada, e aí vamos ver se resolveu ou não. Versículo 15. Então, disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também, assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Até aqui. Irmãos, olha que interessante. Funcionou a exortação. Caiu a ficha. Esther entendeu. Opa, peraí, esse é o meu papel. Irmão, não tenha medo de cumprir aquilo que Deus tem colocado no teu coração através da palavra. Entendeu? Através de encargos. Ah, pastor, como é que eu sei? Vou dar um exemplo. Não para de sair da sua cabeça um irmão da igreja. Nossa, será que é para mim orar por ele? Será que é para mim orar por ela? Pô, irmão, acorda, a Bíblia manda orar, orar é sem cessar. Se você orar pela pessoa, você está desobedecendo a Bíblia? Você está fazendo algum mal? Ah, pastor, mas e se for o diabo? Ah, só se o diabo converteu, né? Porque o diabo não vai mandar orar por ninguém. E até onde eu sei, o diabo não converteu. Pastor, e se for da minha cabeça? Melhor ainda, está com a cabeça cheia da palavra.
vai descarregar um pouquinho da unção, vai orar um pouco mais. Simples assim. Só que eu fico esperando ver anjo, sabe? Em vez de ir no simples. De repente dá uma inquietação. De repente você está lá no trabalho, alguém fala uma coisa. Na hora aquilo te incomoda. Você sabe que aquilo vai contrário à Bíblia. Você já sabe, a Bíblia já falou. Você chega e fala para a pessoa, vamos orar agora por isso? Ah, vão pensar que eu sou fanático religioso. É melhor pensar que você é fanático religioso do que você responder da sua omissão lá no tribunal de Cristo. E perder seu galardão. Palavras do apóstolo Pedro. Cabe a nós obedecer a Deus e não obedecer aos homens. Caiu a ficha para Esther. Ela acordou. Irmãos, carta de Paulo aos Coríntios fala que cada um tem o seu lugar no corpo. Carta de Paulo aos Efésios fala que nós somos o tijolinho de uma edificação chamada igreja. Pedro fala que nós somos pedras vivas. O que acontece? Eu tenho que ter disciplinas espirituais. E o que são disciplinas espirituais? Oração, jejum, leitura da palavra e comunhão nos cultos. Cristianismo é essa simplicidade, acabou. Tem sobrenatural? Tem, mas isso é cerejinha do bolo. Na sua casa você come churrasco todo dia? Não, você come arroz com feijão. E sai da mesa feliz da vida. Percebe? Isso é cristianismo. Você tem um papel no corpo. Você foi chamado para servir a Jesus. Você foi chamado para servir a uma igreja. Você foi chamado para servir os irmãos. Você não precisa ter título. Você não precisa ter cargo. Ah, o pastor fala isso porque ele é pastor. Irmãos, pastor não é título. Pastor é serviço. O pastor é levantado para servir a igreja. Ele recebe o nome de presbítero, que quer dizer autoridade. Pastor é como se fosse uma alcunha, um apelido para o nome presbítero, ancião, bispo. Pastor denota uma função, que é cuidar das ovelhas. Nós temos que ser uma igreja viva, uma igreja que ora, uma igreja que lê a palavra, uma igreja que jejua, uma igreja que busca o Senhor. Quero ver se em 1, 2 anos sua vida espiritual não está voando. E se você não vai ser alguém cheio do Espírito Santo, onde o Espírito Santo vai controlar todas as áreas da sua vida, mostrando que você é cheio do Espírito Santo. Inclusive você pode vir a receber os melhores dons para a edificação do corpo. Mas isso é para quem busca. Paulo fala, enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com vinho. O que Paulo está falando? Gente, busca as coisas espirituais. Vinho é para festa. Não fica buscando coisa de festa. É isso que a passagem quer dizer. Amém? Versículo 17. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Até aqui. Irmãos, veja que interessante. Deixa eu tomar um gole d'água que minha voz ainda não está 100%. Novamente, Mardoqueu mostra que ele era um cara super positivo. Mardoqueu não tinha tempo quente com ele. Ele chegou na frente do palácio, sua enteada não percebeu nada, dá uma olhada aqui. Sua enteada não percebeu nada. Ele deu uma chamada dura nela. Ao dar uma chamada dura nela, ela respondeu. O que Mardoqueu fez? Não ficou com mimimi. Ele era um homem prático.
Esther falou, olha, vai, convoca todo mundo para um jejum nacional, sem comer e sem beber, que é o jejum mais rigoroso da Bíblia, só tem 2 citações aqui. Pode ser que escapou alguma de memória, mas pelo que eu sei são 2, essa aqui e na conversão de Paulo, que ficou sem comer e sem beber. Mardoqueu imediatamente arregaça a manga e vai organizar o jejum, mostrando que ele era focado, não tinha frescura, não tinha mimimi. Chamou atenção? Chamou. Foi duro? Foi duro. Esther respondeu, fechou, nota 10, irmãos. Tem um ensinamento aqui para o nosso dia a dia, para a nossa vida comum. Muitas vezes, nosso cônjuge, nosso irmão, um irmão próximo, uma pessoa próxima, não age como a gente espera. E aí a gente fica chateado. Ok, normal. Só que aí você chama a atenção da pessoa. E a pessoa percebe, fala, puxa, me desculpe, errei. Acontece isso com os irmãos? Lógico. E aí vai um entravado e fala, agora quem não quer sou eu, fica de bico. Já viu gente que fica de bico? A pessoa vai lá só dá bronca, que é para ficar de bico depois. Você está dando bronca para ficar de bico? Ou você está orientando de maneira bíblica para que a coisa seja restaurada e de maneira prática faça o certo, entenderam? Eu já vi irmãos que ficou ressentido com o cônjuge, com outros irmãos, 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Irmãos, ressentimento é pecado. Nós vamos passar a eternidade juntos. Se a pessoa nasceu de novo, ela é filha de Deus, vai passar a eternidade junto. Ressentimento vai cair naquela passagem que Jesus fala. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que Jesus está falando? Quando você fica com ressentimento, não perdoa o outro, você fica pendente com Deus. Não é que perde a salvação, como alguns ensinam, tá? Que tem gente que fala que se não perdoar o irmão, perde a salvação. Não é isso. Jesus tem uma outra parábola que fala que, inclusive, o devedor vai ser entregue aos verdugos, que são símbolo do mundo espiritual maligno. Mas quando você está ressentido, quando você não perdoa, as suas orações são interrompidas diante de Deus. Você fica com pendência até resolver. Nem a tua oferta Deus recebe. Jesus ensinou. Se vieres trazer tua oferta, tiver algo com o teu irmão, deixa a tua oferta aí do lado, se reconcilia com o teu irmão, aí volta e dá a oferta. Nem a oferta é aceita por Deus. Quando fazem algo sério, é normal ficar triste? É. É normal ficar um pouco chateado? Sim. Mas chega um momento, você precisa deixar o ressentimento de lado. E você precisa caminhar uma vida leve. Você precisa se libertar daquilo. Em obediência à palavra. Orar para Deus, falar, Deus, o Senhor sabe que eu estou chateado. Que eu estou chateada. Mas eu sei que o correto é perdoar. E eu decido no meu coração perdoar. Ao tomar essa decisão, Deus sabe se foi sincero ou não. E se foi sincero, o processo já está valendo. Quando você vai ver, chega um momento em que o seu sentimento é curado. E quando você lembra daquilo, está tudo em ordem, está resolvido. Agora, o meu conselho, faça como Mardoqueu. Resolva logo. Não fique enrolando. Vai fazer o que tinha que fazer. Que com certeza o agir de Deus vai ser muito melhor. Amém?
partindo para algumas aplicações. Primeira, é um jargão evangélico, mas é uma verdade. Quando Deus chama para algo, Ele capacita. Amém? Exemplo, vosso pastor. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, sua vida era torta. Amém? Mesma coisa vocês. Deus capacita. Outra coisa, o senso de comunidade dos judeus como povo de Deus. O povo todo vestiu pano de saco e cinza. E depois foi por oração e por jejum. Aqui tem um ensino para a igreja. A nossa fé é coletiva. Existem práticas que são individuais. Existem práticas que são coletivas. Temos que ter esse senso. Amém? É o que eu espero de vocês. Que mais? Quando chega o problema, não adianta remediar. Tem que ir para cima e tem que resolver. Independente das consequências. Ah, meu patrão vai ficar bravo comigo. Vai, resolve. Vai me mandar embora. Que mande. Quem paga seu salário é Deus. Mas está fazendo certo. O que é bíblico. Problema tem que ser resolvido. Não adianta remediar. Amém? Que mais? A importância de saber o seu papel na obra de Deus. Pastor, qual é meu papel? A Bíblia é clara. Orar, jejuar, ir para culto, estudar a Bíblia. Simples assim. É importante você saber seu papel. Você não é frequentador de igreja, cantador de hino. Sabe? Um bom religioso. Canto todos os hinos que a irmã Luísa manda no louvor. Fecha até os olhos. Misericórdia, irmão. Está longe. Que mais? Sempre em algum momento da vida vai haver um choque entre sua vida pessoal e a obra de Deus. Isso é o que Jesus estava falando. Se você quer ser o meu discípulo, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Para você ser um discípulo de Cristo, vão haver momentos na sua vida que você vai ter que abrir mão do seu conforto, do seu objetivo pessoal, de coisas que você ama, para fazer a obra de Deus. É assim com todo mundo, em toda a Bíblia. Amém? Tá. E para encerrar, vai chegar um momento na sua vida que naquela área você vai ter que tomar uma decisão. Senão a coisa vai explodir. E se a coisa explodir, você vai se machucar. E a coisa vai ficar feia. Não deixe chegar nesse ponto. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Aleluia.